pessoal, estamos começando hoje mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Larissa, da Fisiopet. Sim, gente, hoje a gente vai saber muito sobre fisioterapia para os nossos petzinhos. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite, Carla, por poder participar aqui do Pod, né? Sempre uma honra tentar ajudar um pouquinho, passar um pouquinho sobre informação, né? O que é a fisioterapia, né? Que muita gente tem dúvida. E que vai muito além, né? Que a gente vai ver hoje, né? Doutora, eu sempre começo com a mesma pergunta. Qual a sua relação com os animais e por que você escolheu a fisioterapia? Bom, desde criança eu sempre tive muito contato, né, com bichos, sempre fui criada em roça, né, então a gente sempre teve muito contato com os animais e minha mãe, por ser bióloga, né, lógico que isso facilita muito mais, né, e sempre foi uma vontade minha de ser veterinária, mas também muito próximo da parte de vestibular veio a ideia da fisioterapia. Acabou que a parte de bicho ganhou, então a parte veterinária ganhou, acabei fazendo a veterinária. E aí, no final da minha graduação, eu descobri que estava surgindo uma nova área. Eu ainda sentia que faltava alguma coisa, não sabia se ia para clínica, se ia para cirurgia, para que área que eu seguia, e de repente começou com o boom, né, das especialidades veterinárias, né, quando eu estava me formando, e a fisioterapia era uma delas. Falei, poxa, sempre gostei da parte de reabilitação, por que não juntar, né? E aí eu fui fazer estágio em São Paulo, acabei, nossa, ficando apaixonada, falei, é isso que eu quero para minha vida. E desde então eu comecei a me dedicar, então são alguns anos de estudo, né? Então tem a parte de pós-graduação, de fisioterapia, foram 2 anos de fisioterapia, de pós-graduação, mais 2 anos de acupuntura. Fiz meu mestrado e meu doutorado em cima disso, né? Toda a parte de residência também, por mais que eu ficasse na clínica, né, eu acabava aqui trabalhando um pouco com essa parte de reabilitação, então, desde quando eu me formei, eu acabei estudando muito e me dedicando, né, e hoje a gente tem a clínica, que é uma clínica voltada só para a parte de reabilitação, então trabalha com fisioterapia, trabalha com acupuntura, trabalha com outras técnicas, né, como técnicas regenerativas, que ajudam na recuperação desses pets tão fofos, né, nossos queridos, né, então, desde cães e gatos. Eu já tive o prazer de trabalhar com animais selvagens também, na parte de reabilitação. Ai, que bacana. Grandes, né, como cavalos, bovinos. Mas hoje a minha clínica atende basicamente os pets, né? Então, os pequenos animais. O gato e o cachorro, assim, em maior escala, no caso, Isso, né? que acaba sendo dentro da cidade, né, dentro de Ribeirão Preto, o mais comum. Mas a gente atendeu vários outros pets, então coelhos, aves, répteis, né? Eu já trabalhei com alguns animais selvagens, né? Como eu já comentei agora. E então, assim, é muito prazeroso a gente ver a reabilitação desses bichos, né? É algo maravilhoso. E, doutora, assim, quais são as causas mais frequentes? Porque a gente acha que seria queda, cair, bater, né? Porque o cachorro quebrar, né? Depois de cirurgia. Qual que são assim, as que mais são procuradas na clínica? Na rotina nossa da clínica, acaba que sendo a grande maioria dos pacientes animais que têm alguma alteração ortopédica, ou seja, alguma alteração de cunho ósseo ou muscular. Então, fraturas, doenças articulares como artrose, animais que tiveram lesões musculares, lesões tendíneas, aí rompe um ligamento, uma patela que luxa, é um animal que tem displasia. Então, esses são os animais de cunho ortopédico, mas também tem os animais de alteração neurológica. Então, os mais comuns é a hérnia de disco, né, é uma doença degenerativa da coluna, animais que têm alterações centrais, então alterações de equilíbrio, de coordenação. Então, são os pacientes né, que a gente dita ali que tem alterações neurológicas. Acaba que sendo a grande maioria dos nossos atendimentos. Acredito que cerca de 80% dos nossos pacientes vão com essa indicação. Mas existem outras indicações que dentro da reabilitação a gente também trabalha. Então, os animais de esporte,
né, para condicionamento físico, os animais que vão para obesidade, que acabam muitas vezes e Precisa perder peso, né? frequente, exato, ter uma alteração ortopédica junto, então nunca é só ortopédico. Sempre é um cachorro que tem uma artrose, é gordinho, é um animal que tem uma doença endócrina e é gordinho, então animal que tem diabetes, animal que tem um hiperadreno, que tem um ganho de peso, isso vai trazer um prejuízo para a saúde total do bicho, né? Saúde sistêmica, como também para a parte ortopédica. É que nem a gente, né? Por exemplo, eu tenho problema de joelho, eu não posso engordar demais, senão o joelho Exato. acaba ficando dolorido, né? É Exato. que nem assim, a minha sogra tem o salchichinha, e eles falavam que ela não podia engordar por causa da coluna, né? Por causa dele ser meio compridinho assim. Então, fala que prejudica um pouco a coluna também quando ele fica muito gordinho, né? É o Dachshund, os né? Dachshunds, a gente, na verdade, é uma raça que já tem uma predisposição a doenças de coluna. É uma raça que acaba degenerando mais rápido, justamente aquele disco que fica no meio da coluna que amortece todos os impactos. Então, já é um cão que tem uma tendência a ter essa degeneração. E é lógico, se é um animal que tem uma atividade física não adequada, né? É um cão que não faz um fortalecimento muscular, mas fica fazendo exercícios de impacto, que é subir e descer de sofá, anda correndo, escorregando na casa. Não é um problema o cão subir e descer do sofá, mas é um problema um cão que fica subindo e descendo do sofá, que desce num piso que escorrega, que já tem uma doença degenerativa e que não tem um fortalecimento muscular adequado. Necessário. Então fica aquele impacto repetitivo e isso acaba gerando a lesão, né? E é isso que acontece na grande maioria. Aquele animalzinho que fica em casa o dia inteiro, não passeia, não tem uma atividade física regular, mas que fica no sofá o dia inteiro deitado, toca a campainha, sai correndo, pula, escorrega no piso frio, e aí aquilo vai virando uma bola de neve. Então isso pode aumentar, né, o risco de maiores lesões articulares e de coluna, né? E eu vou falar uma coisa importante, né? Piso. A gente vê muito, principalmente quando você está no shopping, você vê muito o pessoal passeando com os cachorrinhos, tem hora que eles ficam tudo assim, né? Parece que eles ficam tudo escorregando. O piso também influencia um pouco, né? Sim, sim. O piso é bem importante, em especial quando a gente já tem um animal que tem alguma alteração, seja ela ortopédica ou neurológica, né? Então, o cão que já tem alguma alteração motora, no piso frio é muito mais difícil dele ficar de pé, né? E aí, você tem aqueles cães que não têm a unha gasta, que são peludinhos, que tem bastante pelo no coxim, então vira uma meia aquilo lá. Então, imagina você tentar correr no piso frio com uma meia. Você patina, você não sai do lugar, né? Ou então você vai pular de um lugar com essa meia. Você corre risco do quê? De escorregar e forçar, às vezes, no caso, o cão, a pata, né? Ou a gente, uma perna, uma posição que não é a adequada e se machucar, tá? Isso também acontece. Então, a gente sempre tem que ficar atento a tudo isso. Então, manter a unha bem aparada, os pelinhos bem cortadinhos. E se for um lugar também que ele vai muito, é bom botar um tapete, alguma coisa para que ele não... as passadeiras para não escorregar. Então, são alguns cuidados que a gente sempre orienta. São preventivos já, né? E também para auxiliar na recuperação dos animais que já têm uma lesão, né? Tanto como preventivo, como você disse, como também para ajudar na recuperação desses animais. E, doutora, vem cá, tem alguma raça que tende a sofrer mais trauma? Ou todo mundo... Ou tem aquela que vira e mexe, aparece lá na clínica? A gente, né, vive algumas ondas, né? Então, o cão que está mais na moda. Obviamente que os cães de raça, por uma questão de seleção genética, por uma questão de fenótipo, que a gente fala que são as características físicas, né? Eu gosto do Bulldog porque ele tem um focinho achatado. Então, essas características físicas, né? Como a gente falou, fenótipos, às vezes nessa seleção genética acaba que gerando outras alterações genéticas, outras seleções genéticas que predispõem a algumas lesões ou algumas doenças. Então, o Bulldog hoje está na moda. O Bulldog francês está na moda, né? Então, o Bulldog francês tem muita lesão de coluna, tem muita lesão de ligamento, tem muito problema articular de quadril, né? E joelho. Então, são algumas predisposições. Outra raça que a gente vê que está na moda, Spitz. Spitz está super na moda. Então, chegam tudo com luxação de patela, com ruptura de ligamento, também chegam com degeneração da cabeça do fêmur. São coisas comuns que a gente observa. Golden também, super comum da gente receber na clínica, com problema de quadril, problemas de coluna, até mesmo oncológicos, né, que é a parte de tumores.
Golden tem bastante tumor. Então, assim, vai de época, né? Uma época é o Maltese, uma época é o York, né? E não é porque também é de raça que, né, só os de raça vai ter problema. Não, a gente recebe muito vira-latinha, muitos os SRDs, né? Os nossos caramelos de coração, que também tem uma série de problemas. Eu tenho o meu caramelo, né, que é o Skol. Gente, um detalhe. Skol é o hostess da Fisiopet. Então, quando você for na Fisiopet, você vai ser recebida pelo Skol. Então, prepare-se. Então, o Skol já tem 14 anos, já é um cãozinho já diabético, né? Como ele foi resgatado da rodovia, ele tem uma patinha com problema. Então, hoje ele convive com as consequências desse acidente que foi há 14 anos atrás, né? Então, ele tem hérnia de disco, ele tem algumas sobrecargas de coluna, né? As questões da própria idade dele, né? Porque foi um cachorro que sempre comeu muito petisco na clínica, ficou gordinho, né? Cachorro de veterinário também fica doente, tá, gente? Olha só, hein? Quem já tiver, tá vendo? Ficou diabético, porque roubava petisco do bolso de todas as meninas da clínica. E hoje a gente, né, tem todo um tratamento da fisioterapia em volta disso. Então, faz exercício físico, faz o controle da diabetes, lógico, com a endócrino, mas tem todo um protocolo para tratar a coluna, tratar as dores dele crônica. O Skol não faz uso de nenhuma medicação para a dor, porque ele faz todo um acompanhamento dentro da clínica. Faz uso só da diabetes, porque a insulina precisa, né? Mas a gente tenta ir controlando essa glicemia dele com atividade física, que isso é super importante. E aí entra a reabilitação. Exatamente. Né? E uma coisa também, a gente sabe que a Fisiopet não é só reabilitação, porque a gente fala assim, fisioterapia, a gente tem aquela ideia do quê? Fazer esteira, passar, o fisioterapeuta vem para cá, sobe, desce, aí aqueles exercícios, né, de segurar na barra, então é isso daqui. E a gente acha que para os nossos pets é a mesma coisa, e não, hoje a fisioterapia ela abrange um monte de coisa, inclusive, né, que você me falou sobre a fisioterapia regenerativa. Isso. Então, o que vem a ser a fisioterapia regenerativa? A gente, né, primeiro que, quando a gente fala de fisioterapia, as primeiras coisas que as pessoas pensam em exercício, de fato, né? A fisioterapia, o carro-chefe dela é o exercício físico, mas a gente usa de outros recursos dentro da reabilitação para ajudar no processo de recuperação geral desse paciente. Então, a gente tem equipamentos, né, agentes físicos, como a gente fala, então ultrassom, laser, a gente tem shockwave, tem eletroterapia, e assim por diante, magnetoterapia, que são aparelhos dentro da fisioterapia que a gente utiliza para ajudar a controlar a inflamação, a dor, ajuda a regenerar. Então, aquela ideia de que o animal só pode começar a fazer fisioterapia depois de um tempo do pós-operatório, isso não existe. Na verdade, qualquer animal que tem alteração motora, qualquer uma que seja, já é indicado ir para fisioterapia. No pós-operatório imediato. Porque quanto antes a gente começa a reabilitar esse animal, mais rápido ele recupera. volta. E aí você chegou a comentar que é uma outra coisa muito importante que acaba que fazendo parte do nosso dia a dia, né? Eu trabalhei muito no meu mestrado com terapia regenerativa, no meu doutorado também. Então, que são outras técnicas que a gente pode utilizar para esses animais que às vezes têm condições crônicas ou muito graves que ajuda a dar qualidade de vida e trazer um conforto para os animais. Então, o que seria terapia regenerativa? Então, seria trabalhar com célula-tronco, trabalhar com um plasma rico em plaqueta, que a gente tira o sangue do bichinho, separa só a plaqueta e aplica naquele tecido que precisa de tratamento para regenerar e controlar o processo inflamatório. Então, medicações que estimulam o processo regenerativo, até mesmo toxina botulínica, que às vezes as pessoas acham que o Botox, né, é só para a parte estética, para tirar a ruga. Ele tem muita coisa, inclusive eu que tenho muita ATM, função. ele pode ser aplicado para dar uma liberação, né? Para pacientes que têm contratura muscular ou tanto de origem ortopédica ou neurológica, se usa muito para trazer um alívio e conforto, né, para esse animal e conseguir, inclusive, voltar a fazer a movimentação que ele estava antes limitado por conta de uma contratura muscular. Então, é um exemplo do uso da toxina botulínica, que é o Botox, né? E assim vai. Então, a gente tem várias técnicas que a gente utiliza, ozonioterapia, que é uma técnica que a gente usa muito para cicatrização e para controle de dor. Já tem bons estudos científicos para isso, né? Eu, como trabalhei na área, né?
fui pesquisadora por alguns anos, né, na minha vida, por conta do mestrado e doutorado, a gente tem muita evidência científica para isso. A gente sempre procura evidências para trazer o melhor para o paciente, né? Não é só porque, vi na internet que fala que funciona. Não, vamos atrás das evidências para fazer, de fato, isso funciona ou não, né? Então, a gente busca essas técnicas que fazem parte e que casam muito bem com a reabilitação para recuperar o paciente, que é o mais importante, né? É trazer a qualidade de vida e o retorno funcional desse animal. E uma coisa também, você falou da célula-tronco, de recuperação, a maioria acha que a fisioterapia é mais para trauma, né? Como diz, quebrou, sei lá, Isso. foi atropelado, sofreu um trauma. E não é, né? Ela pode pegar, como você mesmo falou, cirurgia, queimada, assim, queimada não, quando a gente Sim, foi do sim, sim. queimados, quer dizer, ela abrange uma coisa muito maior. Não é? Você Exato. também tem acupuntura, não tem? Isso. Então, assim, além do. A fisioterapia está muito além do trauma. Ela já está Exato. para outras coisas. Porque você, mas tem uma ferida, por exemplo, que está demorando para secar. Ela pode entrar, não pode? Isso. Assim Então, como acontece no humano, né? Hoje existe a especialidade da especialidade da é, parte humana. Então, você já exato. tem fisioterapeuta especializado em reabilitação de mão, já tem o especializado em joelho, outro que é na Isso. parte esportiva, outro que é o físio da parte oncológica. Então, isso também está surgindo dentro da veterinária. Então, hoje, como já acontece no ser humano, né? A fisioterapia deixou de ser só um processo para recuperar pacientes com alteração ortopédica e neurológica. Uhum. Hoje já existem outros especialistas, então, reabilitação pélvica, né, em ser humano, oncológica, como eu comentei, esporte e assim por diante, terapia intensiva. E hoje na veterinária isso também está surgindo. Então a gente consegue trabalhar um paciente no leito de UTI. Eu já cansei de atender paciente em leito de UTI. Eu adoro trabalhar porque é sempre muito desafiador. A gente tem que entender uma série de conceitos. Paciente oncológico. Nossa, paciente oncológico precisa de físio? Precisa. Hoje o que a gente tem de melhor artigo científico, inclusive que eu, né, chego da aula sobre isso, o exercício físico no paciente oncológico é fundamental. Aumenta a Melhora, imunidade. reforça a imunidade, melhora a resposta. Ele é cardioprotetor contra uma série de quimioterápicos que são cardiotóxicos. Porque eles afetam muito, né? Exato. É que nem a gente também, a quimioterapia acaba afetando o animal. Sim, Então, tem uns animais que não tem nada, mas tem outros que tem, né? Cada um reage de exato. um jeito, né? Exato. Então, assim, então é oncológico, é paciente endócrino, que são doenças hormonais, pacientes com obesidades, né, diabetes, então, a parte de esporte. Então, a fisioterapia veterinária também está fazendo o mesmo caminho que a fisioterapia humana. Então, você tem especialidade dentro das especialidades. Então, cada vez mais, de pouquinho, a gente vai mostrando, né, que se trata de uma técnica que consegue trabalhar muito bem em conjunto com outras especialidades. A da UTI, a da oncologia, a da parte esportiva, a da parte endócrina. Hoje o que eu mais também, uma das grandes maiorias que eu recebo dos pacientes, porque nunca vem só endócrino, né? Uhum. Sempre vem com outras comorbidades juntos, é de os próprios endocrinologistas e nutricionistas encaminharem para Indicarem. fisioterapia para trabalhar força, trabalhar controle de peso, controle metabólico que a gente consegue fazer com atividade física e assim por diante, né? E hoje também a gente percebe também que os animaizinhos em geral, eles não têm a atividade que eles tinham. Porque Não, antes a gente tinha um quintal, o cachorro ficava lá. Eu lembro das minhas quando tinha. Elas brincavam, enterravam, elas corriam. Hoje o animal, além de ele estar é. restrito, ele só muitas vezes tem. Eu uma vez fiz uma matéria falando que tinha que andar pelo menos em torno de uns 30 minutos para eles poderem. A pessoa muitas vezes anda próximo, dá uma volta no quarteirão, o piso acaba ficando. Às vezes tem pessoas que não, tem um piso bom, mas tem outras que acaba não ajudando. Então, isso daí é importante mesmo, porque hoje eles ficam mais Isso. parados do que propriamente A andando. gente, nos últimos 50 anos, a gente teve uma mudança muito drástica do que é o cachorro, né? Isso, em especial no Brasil. O cachorro antes, há 50 anos atrás, era o cachorro que ficava no quintal, solto na rua ou na fazenda. Então, ele tinha uma vida muito mais livre, Uhum. né? Se tinha uma estimativa de vida menor, porque
também se faltavam Sim, principalmente a parte de cuidados, alimentação, que não era aquela coisa a que não tinha alimentação não era hoje. adequada, mas você tinha outra rotina, né? É, Hoje, o que a gente tem? Um animal que já vive indoor, então dentro de locais super controlados, com ar-condicionado, locais de acesso, então foi muito mais humanizado, se recebe uma alimentação muito mais balanceada, o que não é um problema, mas muitas vezes é uma alimentação hipercalórica, porque não come só a ração, que já tem uma quantidade alta de energia, e aquele animal não gasta energia, mas ganha petisco, ganha o frango, ganha o não, e pão o de que tem queijo. de coisa é panetone, é Exato, até chocolate, tudo bem cerveja para que são cachorro, isso, né? vinho, é tudo bem que são, mas a gente tem que saber a quantidade certa. Bom, isso é até pra gente, né? Se você exagera em determinada coisa, Então, hoje o cão até vive muito mais do que se vivia 50 anos atrás, mas vive mais com outras situações e outras comorbidades que são uhum, resultados, né, desse processo do cão ficar mais indoor, né, de ser mais humanizado. Então, se restringiu a atividade, se restringiu perda de peso, se restringiu, né, até mesmo a interação. Poxa, o tutor chega, ele exatamente. vai sentar, ele tá cansado, ele vai ficar no celular, na TV e o cachorro deitado do lado. Exato, Né? exatamente. O cachorro vai andar, dá uma volta no quarteirão e o tutor tá com o celular lá. Então não tem aquela interação com o É próprio assim, bom, bicho. não tem interação com o filho, né? Pra você fazer muitas vezes a pessoa tá empurrando o carrinho, tá assim. E isso É, tudo então. vai acarretando problemas, né? Exatamente. E nessa essa época agora que teve muita queimada, né, doutora? Nossa. Recebeu animaizinhos que sofreram A gente tá lesões? tentando se organizar para ver um animal que foi resgatado, um tamanduá. Uhum, Tem uma colega nossa que já ajudou muito a gente dentro da fisioterapia, que está lá dentro, né, desse uhum. setor de selvagens ajudando. A gente fez as orientações para ela, né? Só que a gente precisa se organizar para conseguir sair da clínica e ir Que até ele onde foi está o animal. queimadinho, queimou, É um tadinho. tamanduá que está com uma boa porcentagem de queimadura nas patas, Ai, que né? judiação. Ah. E agora que ele está começando a voltar a andar, que a gente deu algumas sugestões de reabilitação para Uhum, ajudar, mas ainda precisa cicatrizar. Então, infelizmente, eu pessoalmente não posso ir porque eu estou no final da minha gestação, né? aham. E aí, eu tenho que tomar alguns cuidados. Então, eu tô tentando ver se as meninas da minha equipe conseguem se organizar para ir. Eu vou meio que em stand-by lá longe no celular, porque é a minha paixão. Nossa, eu sou louca por silvestres, eu adoro. Eu tive o prazer de trabalhar com silvestres no meu mestrado, no meu doutorado lá na Unesp, né? Uhum. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais o setor, mas era muito comum essa rotina para nós lá. Então, animal aqui queimados, animal que às vezes, né, infelizmente, colhedeira passava e machucava o animal, muito filhote chegava para o pessoal do setor, e eu toda vez que eu estava lá, era um prazer estar lá dentro, porque eu sempre tinha alguma coisa que eu aprendia, que eu gostava de vivenciar. Então, já trabalhei com tamanduá, já cansei de tartaruga, de aves, papagaio, cisne, já tratei de filhote de onça parda, Ah, esse aí é a minha paixão. de macaco, acho que tudo, cobra, já atendi de tudo, Tudo. né? Então, e era aqueles cervos, né? Uhum. Gente, era uma coisa maravilhosa, porque é uma outra experiência, é uma outra vivência, né? E os animais respondem super bem. E, doutora, deixa eu te perguntar, a gente falou muito de cão. E o gato? Recebe bastante ou o gato é O menos gato, propenso? o gato hoje, né, também com essa questão de ficar mais indoor, a mesma coisa, né? Hoje o gato era muito mais errante no sentido de É, ficar solto, é normal ter um gato solto. é. Hoje já tem um outro comportamento, então já tem aquele gato que fica muito mais O pessoal restrito. comportamental não é para deixar gato solto, não. Realmente é mais arriscado. Você É. aumenta risco de doenças, né, virais, você aumenta risco de atropelamento. Imagina hoje, De né? briga, né? Porque De briga. eles são Então, territorialistas também, né? o gato está muito mais indoor hoje. É. Com isso, você também tem aumento de expectativa de vida do animal, mas com ela também vem algumas consequências É que o disso. gato, né? Eles falam assim, ah, mas o gato, porque realmente o gato, ele tem umas habilidades que o cão não tem. Ele consegue pular de um lado para o outro, ele deu uma Isso. amortecida. Mas também eles acham que gato vai amortecer tudo, né? Vai É. jogar ele na parede, ele vai Então, amortecer. assim, Então também não é assim, né? o gatinho, por uma questão de, não falo preferência, né, mas ainda por uma questão de como que a população brasileira ainda tem uma preferência maior para cães do que Sim. para gatos, mas isso vem mudando muito, em especial nas grandes capitais, porque o gato dá uma menor assistência que o cão,
denota uma menor atenção de cuidados do que o cão, vamos dizer assim, né? Então, não tem aquela obrigação de sair para passear. O gato, se você montar um local bacana para ele tá sucesso, né? Mas o gato também tem uma restrição de atividade grande, não fica tendo que caçar presa ou se aventurar. Então, isso também gera consequências, né? Obesidade. Então, cada vez mais a gente tem observado gatos com artrose de quadril, com lesões de lombar. Acaba Com que ainda diabetes. com diabetes. Então, ainda aparece um pouco quando comparado ao cão, mas a gente tem um movimento que está aumentando cada vez mais. Mas por que também a gente associa isso? Não só uma questão comportamental, das pessoas ainda preferirem cães do que gato, mas também a gente denota uma série de outras coisas, né? Às vezes o tutor, por ser um gato, o gato ser um animal mais domesticado mais recentemente do que o cão. Ele é bem novo, Então, mesmo. a questão de avaliação comportamental e de ver, de fato, se o animal tem um problema ou não, ainda é muito difícil para o tutor. O gato é muito mais sutil. E o gato esconde, né? Ele só apresenta quando ele não tem mais como não apresentar. Ele, na porque verdade, ele é dele mesmo, né? Ele, na verdade, ele apresenta os sintomas, mas são sutis. E a gente não consegue, às vezes, identificar, porque a nossa linguagem corporal é horrível, né? Para identificar essas coisas. Então, a pessoa tem que prestar muita atenção, sabe muito, muito bem. Então, é um animal que começa a perceber que não pula mais com tanta facilidade em cima de um móvel. Às vezes, um animalzinho que prefere ficar no local mais baixo, ou tem procurado se esconder mais em locais mais baixos. É um animal que passa maior tempo mais dormindo. E as pessoas relacionam, tá ficando velhinho, vai dormir mais. Não, pode ser dor. Né? Animal que deixa de se limpar, animal que diminui a ingesta de alimento, tudo isso são sinais de desconforto no gato, né? E uma outra coisa que também a gente tem não fala uma redução, mas que tem uma facilidade, né, no processo de reabilitação do gato, é que a biomecânica e a parte de fisiologia do gato é diferente do cão. Exatamente. Então, ele tem mais elasticidade, a anatomia do gato é diferente. Então, o processo de reabilitação é muito diferente do cão. E acaba que sendo mais fácil no sentido de recuperação, até que seja muito mais rápido do que no cachorro, por conta dessas questões individuais do felino. Então, ele consegue ter uma recuperação até um pouco mais rápida do que o cachorro. Então, é muito... os gatinhos que chegam com questão ortopédica e neurológica, porque realmente tem um negócio muito sério. Então, o pessoal, tipo, faz a cirurgia e... nossa, ele ficou super bem, não precisa de fisioterapia, olha como ele tá andando bem, né? Mas porque, às vezes, não sabe identificar os sinais de desconforto no animal e vai colher aquilo no futuro, quando já tá crônico. Aí já piorou mais ainda, aí já tá né? tudo degenerado, aí o gatinho já não consegue subir no sofá, na cama, subir escada, aí você vai ter que lidar com as consequências dessa degeneração. Porque não foi intervido, porque achou que tava tudo bem. Certo. Né? Então, isso também é tudo uma questão, né? Isso a gente tá começando a colher agora os frutos disso, né? Exato. E eles são mesmo sutis mesmo, São né? sutis. É muito difícil, não é fácil você perceber quando eles precisam de algo, não. Bom, doutor, eu acho que você já deu um show pra gente aqui do que tem. E o que eu quero perguntar uma coisa. Qual o sinal, assim, que a pessoa precisa, quando ela tem que levar um animal, no caso, para uma fisioterapia, além dos traumas, né? Ou senão, assim, uma coisa muito importante. Operou, ele tá ótimo, não preciso. Mas se caso o veterinário indica, tem que levar, né? Porque tem que ter um suporte para ajudar. Então, o que você aconselha para as pessoas, no caso, para procurar uma fisioterapia? Bom, a primeira coisa que eu acho que fica muito nítido, né, para quem tem um cão ou um gato em casa, é a dificuldade motora. Então, desde o momento que o cachorro ou o gatinho tem alguma dificuldade motora, seja para levantar, então tá difícil de sentar e levantar, ele vai levantar, levanta com dificuldade, ele quando vai levantar chora ou manca, né? Reduziu o nível de atividade, fica mais tempo sonolento, que isso também é uma indicação de várias outras questões, não só de dor, né? É um animalzinho que às vezes começa a lamber muito uma região específica, que pode ser indicativo de desconforto, e não só de dermatite. Certo. Tá? Olha, interessante isso. Isso porque as pessoas sabem que isso pode ser indicativo de dor, né? É um animal que não sobe mais no
sofá, que não consegue mais subir no carro. Então, você começa a ter mudanças de comportamento ou até mesmo de agressividade. Tem cão que não tolera, o gato não tolera que vai passar a mão nas costas, fica agressivo. Isso também pode ser sinal de desconforto. Então, qualquer alteração motora já é indicativo de procurar uma reabilitação, né? E aí entram as outras comorbidades, né, que já, como eu falei, não são tão comuns, mas animal que já tem alteração hormonal, que tá gordinho, é um animal aqui, né, que tenha diabetes, algum animal que tá tendo ali uma dificuldade para se manter de pé, que escorrega, ou começa a perceber que ele tá... Aí já entra questões neurológicas, né? Então tem vários sinais. O animal pode andar em círculo, pode passar a ficar preso debaixo de algum móvel e não conseguir sair, que são alguns sinais comuns no Alzheimer canino, Olha, né? Então, tudo que muda o comportamento do animal e muda a questão de movimento pode ser indicativo de dor. E, poxa, aí, nada mais justo do que pelo menos aliviar a dor de um animal, né? Você passar o resto da vida sentindo dor, não dá, né? não dá. E outra coisa também, se o veterinário indicar, é para levar, né? Ah, porque não sei o quê. Ah, mas será que é isso mesmo? Sabe, porque tem sempre pessoa assim. Não, se o veterinário falou, ó, precisa de uma fisioterapia, leve. Eu fiz a fisioterapia lá no meu plano de saúde, não resolveu nada. Calma, gente, não é igual, tá? A gente tem todo um protocolo individual. Não é porque se a tua não deu certo que a do teu animal não vai dar, né? Exatamente. Que é muito comum te receber, né? Tutor, nossa, eu acho que não vai funcionar, porque eu já fiz fisioterapia e não resolveu para minhas dores nas costas. Mas será que estava certo esse protocolo? Será que estava certo o diagnóstico? Depois uma coisa é você, né? Outra coisa é o seu animal. E aí a gente começa a tratar, nossa, doutor, eu não colocava fé que ia dar certo. Tá vendo? Então, isso é uma coisa que a gente... Outra coisa também, tá com alguma ferida, né? Se percebeu, não tá cicatrizando, tá... Nossa, tô levando veterinário, não tá dando certo? Também pode procurar. Vai lá, pergunta, muitas vezes... Porque não deixa de ser um complemento, né? Tudo um complementa o outro. E o Tony também quer fazer em casa, né? Bota em plástico, bota não sei o quê, passa arnica. Não é a mesma... Não é? Porque tem os caseiros para todo mundo, né? Sim. Então, é isso daí. Então, gente, lembre-se sempre, seu petzinho tá dando algum problema, tá dando desconforto, eu creio que a primeira coisa que a gente faz é levar pro veterinário. Mas se ele indicou, ou se você já sabe que ele tá gordinho, a nutricionista falou assim, cuidado, tem que fazer regime, tá aí a Fisiopet para auxiliar vocês em tudo. Doutora Larissa, muito obrigada. Eu te agradeço mais uma vez pela sua presença, por nos esclarecer. Quero te convidar de novo para contar a história do Skol, que eu quero saber a história, vocês precisam conhecer a história do Skol, para participar novamente aqui com a gente. E só tenho que te agradecer. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada por poder permitir passar um pouquinho do que é, né? É muita coisa, né? É muita coisa, desmistificar um pouquinho do que é fisioterapia, né? Exato. Não importa aonde, né, isso vai ser feito, mas o mais importante é que o seu animal não fique com dor, né? E tenha qualidade de vida. Poxa, né? Passou a vida toda com você e vai chegar no final? Não. Ele sente dor, a gente precisa ajudar para dar qualidade de vida e ele viver com mais tempo feliz, né? Exato. Então, gente, a observação é a melhor e a prevenção também. Exato. A gente poder prevenir é a palavra para todo mundo, é para a gente e para eles também, tá? Então, aqui foi mais um podcast nosso. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Aí eu quero falar uma coisa, que eu quero agradecer muito a vocês, porque a Associação Brechó Pets recebeu um prêmio de qualidade, né? E eu estou muito feliz e devo isso a todos que nos falou pra gente, nos escolheram e nos elegeram. Então, muito obrigada a todos vocês. Esse podcast eu dedico a vocês. Obrigada, doutora Larissa. Obrigada ao Henrique. E até o nosso próximo. Até. Obrigada, gente. Tchau, tchau.